Olá, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito en español. El clase de hoy es... Oi, turminha! Na aula de hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho propriamente dito na gramática da língua espanhola. Quero que vocês tenham bastante atenção na aula de hoje, pois o assunto que nós vamos estudar hoje é um assunto bem importante e que vocês vão precisar dele enquanto vocês estiverem estudando espanhol, né? Enquanto vocês estiverem em contato com a língua espanhola, vocês vão precisar desse conteúdo. Ele é um assunto extremamente importante, por isso eu quero que vocês tenham bastante atenção, combinado? Hoje nós vamos estudar sobre os pronombres personales. Pronombres personales? Isso mesmo. O próprio nome já diz um pouquinho o que eles são. Pronomes personales, pessoais. São os pronomes pessoais que nós também temos na língua portuguesa. E as regrinhas não são muito diferentes não. Então, tenho certeza que vocês não vão ter dificuldades de compreender esse conteúdo. Então, eu vou apresentar para vocês os pronomes pessoais, quem eles são, a função, o significado de cada um deles, tá certo? Todas as vezes, gente, que falarmos de verbo, a gente vai utilizar os pronombres personales. Por isso que eu digo que ele é tão importante, é um conteúdo de extrema importância na língua espanhola, porque eles sempre vão estar junto dos verbos, né? Porque o pronome pessoal é que indica a pessoa que está praticando a ação. Por isso que ele vem sempre acompanhando o verbo, ele vem indicando quem está cometendo aquela ação. Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês todos os pronombres personales e depois a tia vai falar um pouquinho de cada um deles, combinado? Então, vamos lá. Los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Então, esses são os pronomes pessoais. Eles se dividem, gente, em gênero e se dividem também em número e em pessoa. Como assim, tia? Não estou entendendo nada. Calma, que a tia vai explicar passo a passo e eu tenho certeza absoluta que vocês vão entender tudinho até o final do vídeo. Eles se dividem em relação ao número. O que é se divide em relação ao número? O que é singular e o que é plural. Pronombres personales em singular. Quando eu me refiro a uma pessoa. Quem são os pronomes pessoais no singular? Yo, tú, él, ella e usted. Yo, que significa eu, tu, que significa tu, mesmo como no português, ele, que significa ele, ella, que significa ela, e usted, que significa você. Que depois eu vou falar um pouquinho para vocês a diferença do usted, como a gente trabalha ele na língua portuguesa e na língua espanhola. Né? Então, são os pronombres personales em singular. Pronombres personales em plural. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Nosotros e nosotras é o nós do português, porque na língua portuguesa, nós é uma palavra neutra. Eu posso usar tanto para o masculino como para o feminino, mas no espanhol não, eu tenho nosotros para o masculino e nosotras para o feminino. Vosotros e vosotras, que significa vós, e ellos, ellas e ustedes, que significam eles, elas e vocês.
né? E como eu já falei aí do nós outros e do vós outros, então agora eu vou dividir para vocês os pronomes pessoais em relação ao gênero. Em relação ao gênero, eles se dividem em 3 formas. Eles podem ser masculinos, eles podem ser femininos e eles podem ser neutros. O que é o gênero neutro? É aquilo que eu posso utilizar tanto no masculino como para o feminino, que eu posso utilizar tanto para homem como para mulher. Eu posso dizer assim para vocês entenderem melhor, né? Então, o Joe, o tu, né? Eles são neutros. Eu posso utilizar Joe para menina e Joe para menino, certo? A mesma coisa é o usted e ustedes. Ele também é neutro. Então, quem são os pronombres personales neutro? Yo, tu, usted e ustedes. Nós temos também a classificação dos pronombres personales femininos. Quem são eles? Ella, nosotras, vosotras e ellas. E temos os pronombres personales no masculino, que são el, nosotros, vosotros e ellos. Né? Então, nós já classificamos os pronombres personales em relação ao gênero e em relação ao número. Agora, nós vamos falar deles em relação à pessoa. Eles se dividem em primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, como no português. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Então, o pronome personal de primeira pessoa vai ser o yo, eu, e nosotros e nosotras, que é o nós no português, certo? Pronome personal em segunda persona, segunda pessoa, vai ser o tu e vosotros e vosotras. E pronome personal em terceira pessoa, de quem se fala, vai ser el, ella, usted, ellos, ellas e ustedes. Então, a gente já trabalhou aí as 3 classificações dos pronomes pessoais. Recapitulando, quanto ao gênero, eles podem ser masculinos, femininos ou neutros. Quanto ao número, eles podem estar no singular ou no plural. E quanto a pessoa, eles podem ser de primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês visualizarem melhor o que a tia está falando. Se eu dissesse assim, digam para mim um pronome pessoal neutro, primeira pessoa singular. Nesse caso seria o Joe. Por quê? Porque ele é neutro, ele pode ser utilizado para o masculino e para o feminino. Ele é de primeira pessoa, porque eu utilizo ele quando é a pessoa mesmo que está falando. Eu me chamo Daniele. Eu me chamo Daniele. Então, eu mesma estou praticando a ação de falar, certo? Então, ele é neutro, porque ele pode ser utilizado no masculino ou no feminino. Ele é de primeira pessoa, quem fala, e ele está no singular, porque eu é só uma pessoa. Agora, se eu dissesse que eu queria um pronome personal, terceira pessoa do plural no feminino, então seria ella. Pronome pessoal, terceira pessoa, certo? Do plural, no feminino, seria ellas, tá certo? Seria ellas. Desculpa, eu acho que eu falei ella, mas é ellas, tá certo? Então, pronome pessoal, no plural, em terceira pessoa, no feminino, eu tenho ellas. De acordo com o que vocês forem praticando, vocês vão ver como isso vai ficar bem claro, bem nítido para vocês. Certo? Agora,
eu vou falar mais um pouquinho sobre o usted. Usted e ustedes, que significam você. Aqui na língua portuguesa, né, a gente utiliza o você numa conversa informal, né, eu falando com um colega, né, falando com uma pessoa que a gente tem bastante intimidade, então a gente utiliza o você para um tratamento bem informal. Já na língua espanhola, não. O usted, ele é utilizado, certo? Quando eu quero demonstrar respeito a uma pessoa em um tratamento formal. Outra curiosidade, gente, em relação aos pronomes pessoais, é em relação ao ele, tá certo? Muito cuidado com o ele, porque eu tenho o ele com acento e o ele sem acento. Ele com acento, pronome personal. Ele sem acento, artigo masculino, tá certo? Então, muito cuidado. Então, agora, para finalizar o nosso vídeo, a tia vai repetir mais uma vez os pronomes personais com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Vamos repetir todos os pronomes pessoais. Pronombres personais na língua espanhola. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Ella es la hermana de Pedro. Ela é a irmã de Pedro. Nosotros somos tios de Ana. Nós somos tios de Ana. De acordo com o que vocês forem praticando, como eu disse, vocês vão entender melhor. Minha dica é: assistam o vídeo mais de uma vez. Quanto mais vocês assistirem o vídeo, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão entender os assuntos. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido. A gente vai praticar esse mês inteiro esse conteúdo, tá certo? Não se preocupem. E se cuidem, fiquem em casa, se cuidem, mantenham a rotina de estudo, que é extremamente importante. Todo vídeo eu falo isso, tá certo? Besitos da tia Daniele e até o próximo vídeo.